Então, nós estamos iniciando o ano, como foi dito aqui, com a primeira palavra do ano, na casa do Senhor, mas nós também temos uma grande e enorme preocupação, quando nós dissemos aqui no dia 31, o ano começa com janeiro, o ano começa com segunda-feira, com terça-feira, é muita coisa igual. A nossa preocupação, como igreja também, é saber aonde vai sair as mudanças. O ano mudou numericamente, mas somos nós que temos que mudar. Amém? Quem é que tem um projeto de mudança para este ano? Quem é? Olha, gente, eu estou pensando até em comprar um caminhão, porque é muita mudança. Lembra que vai chegar o final de ano, eu vou perguntar para vocês o que mudou na sua vida. Quais são as atitudes que você está tomando agora, escrevendo agora, para que você possa dar satisfação a você mesmo de que muita coisa precisa mudar. Porque a nossa tendência, a nossa natureza é cobradora. É perguntar por que não mudaram. Por que as coisas não são melhores, não são diferentes? Mas muitas vezes não queremos ser pessoas diferentes conosco, com os nossos compromissos. E eu queria te chamar para facilitar com uma palavra que diz: como ter um ano novo feliz. Feliz. Eu queria que você fizesse um compromisso com você mesmo. Eu quero ser feliz. Muitas vezes você se encontra angustiado, entristecido e nem sabe bem o motivo. Hoje nós vamos saber por que nós temos dificuldades de cumprir a nossa meta, nosso rumo, onde é o marco que nós queremos chegar, quais são os compromissos que nós precisamos fazer conosco, cada um fazendo com você. E para isso eu quero trazer, para nós dissertarmos aqui, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era grandiosamente guiado por Deus. É a primeira coisa que eu te convido a fazer um compromisso novo. Porque muitas e muitas vezes você estava sim com dificuldades, mas também estava só. E nós vamos aprender com Paulo que nós não precisamos estar só. Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico, e eu acrescento, mais sensível, que pode ser encontrado em toda a nossa Bíblia. Dinâmico, porém sensível. Grandioso com Deus. Se apresentava como pequeno, mas com atitudes grandiosas. Agora, as pessoas bem-sucedidas, como os campeões, não nascem feitas, não nascem prontas. Quando você vê a história de um campeão, saiba que ele foi se fazendo. Eles precisam tornar-se. Paulo não tornou-se um homem que foi por mero acidente. Ele não tornou subitamente um brilhante porta-voz de Deus. E eu quero trazer aqui, pelo menos 3 atitudes que eu aprendo com o apóstolo Paulo, para que possamos ter facilidades nas nossas decisões, no que nós precisamos fazer, nos compromissos que nós precisamos ter conosco. Muitas vezes temos dificuldade de ter compromisso com as pessoas, com as leis, com aquilo que nós precisamos conviver, porque a nossa primeira dificuldade são os compromissos conosco. Eu quero trazer pelo menos 3 palavras que caracterizam a sua vida, e essas mesmas 3 palavras nos ajudam a descobrir como ter um ano novo feliz, bem como uma vida triunfante. E eu tenho certeza que se você fizer esse compromisso com você,
Se você tiver a determinação de dizer que eu preciso fazer uma história nova, eu não quero carregar a mesma história, eu não quero ser vítima daquilo que me foi produzido ou daquilo que eu vim trazendo e fazendo até agora, você poderá fazer uma história nova sim. E as 3 palavras capazes de modificar a sua vida e que desejo partilhar com você são, primeiro, propósito. Se você ainda não conseguiu descobrir qual é o propósito da sua vida, você precisa de ajuda. E nós temos aqui quem pode te ajudar. Qual é o propósito? O que te faz ser uma pessoa vitoriosa? O que me faz ser uma pessoa dinâmica? O que me traz o ânimo de toda manhã? Saber que você é um vencedor. A segunda palavra é atitude. Você não vive, ninguém consegue ter um comportamento numa sociedade tão exigente sem atitude. Se você prestar atenção, uma das coisas que às vezes você carrega com muita dificuldade, de arrependimento, de dúvida, é falta de atitude. E a terceira palavra é paixão. Paixão. Paixão pelo que você faz. Paixão por onde você convive. Paixão para defender. Paixão para desenvolver. Paixão para fazer o novo. A paixão não te deixa nem cansar. A paixão te renova. A paixão te chama para o novo. Amém? São essas 3 palavras que descrevem os escritos de Paulo em sua epístola aos Filipenses 3, que nós vamos ler agora. Filipenses 3, eu queria ler do versículo 10 ao versículo 14. 10. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou. Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, se considera um chamado de Jesus Cristo. Primeira coisa, se considera um chamado. Você foi achado. Nós fomos todos. Todos nós fomos buscados pelo Senhor. A grandiosidade do amor dele é que nos trouxe, é que nos juntou. Amém? Então vamos analisar aqui em primeiro lugar qual é o propósito de Paulo. Ele poderia estar remendando tendas, que era um trabalho da sua família. Ele poderia estar escrevendo cartas para uma igreja nova. Ele poderia estar numa praça, falando para uma multidão. Mas ele tinha sempre um propósito, conhecer mais a Deus. Não importa o que ele estava fazendo, ele tinha exatamente esse propósito no melhor. Sempre querendo conhecer mais a Deus. Paulo expressou esse propósito em Filipenses 3:10. Na época, ou fora de época, desperto ou adormecido, conscienciosa ou subconsciosamente, Paulo perseguia incansavelmente o propósito. O propósito. Como é rico essa passagem. Paulo perseguia incansavelmente esse propósito. Ele possuía um profundo desejo, não meramente de conhecer algo sobre Jesus, mas uma busca de intimidade com Jesus. Amém?
propósito de Paulo era muito semelhante ao de Davi, que orou naquele versículo que acho que quase todos conhecem: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim em ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Amém? Salmo 42, versículo 1. Esse quadro que Paulo nos oferece em Filipenses, de um corredor, seus olhos estão fixos no alvo, como um atleta disciplinado. Paulo relembra-nos: eu subjugo meu corpo. Paulo falava grego, Paulo era muito culto. Roma, na época, falava-se, a língua era o latim, mas como ele viajava muito, ele era preparado, ele tinha o hebraico, tinha o grego, e como talvez pela cultura da Grécia, que sempre foi um país desenvolvido com esporte, sempre, por isso a origem das Olimpíadas, ele faz muito esse exercício do preparo físico, da corrida, do alvo, de chegar, de estar preparado. Aqui em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele traz um exemplo tão interessante que diz: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Para quê? Depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venho a ser eliminado dela. Olha que grandeza! Espiritualmente, ele está dizendo o seguinte: eu que tenho convivido, eu que tenho levado a palavra, eu que tenho chamado a multidão para vir conhecer Jesus, conhecê-lo com intimidade, eu não quero estar em condições de enfraquecer-me ao ponto de decepcionar aqueles que eu chamei. É como você, um líder de célula, que um dia trabalhou, movimentou, buscou, chamou, levou em casa, buscou as pessoas para conhecer a Jesus numa célula, de repente fica sabendo que você não está mais andando com o Senhor. Então ele vivia se preparando para que não houvesse decepção para ele, para as pessoas e para o Senhor. Em outras palavras, todas as fibras de sua personalidade eram esticadas num único propósito: completar a glória de Jesus. Será que esse é o propósito da nossa vida? Será que isso faz parte dos compromissos que nós temos? Porque essa era a atitude do apóstolo dos gentios. As atitudes são extremamente importantes. Sabe por quê? Porque as atitudes determinam as ações. Muitas ações são feitas, muito daquilo que você gostaria de ter feito, que sofreu por não ter feito, é porque faltou atitude. Faltou atitude. O contexto de Filipenses expressa claramente a atitude de fé do apóstolo Paulo. Agora, observe algumas frases poderosas e inspiram, que estão nessa passagem que nós lemos. No versículo 10 diz: que eu possa conhecê-lo. No versículo 12 diz: prossigo para alcançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para os que estão diante de mim. No versículo 13, prossigo para o alvo. Versículo 14. Será que você pode sentir a vibração desse poderoso, agressivo servo de Deus? Como as palavras dele são precisas, como elas têm direção, quando ele fala prossigo, eu percebo uma energia, eu percebo uma força. Hora nenhuma ele coloca em dúvida: se puder, se der, eu vou me esforçar, tomara que eu consiga. Ele tem pronto o que ele quer. E quando você produz o que você quer, quando você fala, além de você ser o primeiro a escutar, o mundo espiritual te escuta. Mas você pode perguntar: como é possível, num mundo caótico como o nosso, ter uma atitude de fé? Como nós podemos ser otimistas nesse lugar, nessa vida, nesse país ou nesse mundo que nós vivemos? Eu devo até confessar a vocês que quando olho para dentro do meu coração, eu fico desencorajado. Há momentos que você passa por situações, mas gente, mas como vai mudar isso? Como é possível a atitude que tomaram?
E nós não temos como viver da situação, seja política, seja algumas arbitrariedades que nos cercam. Quando olho para o mundo confuso, sinto-me menor. Mas quando olho para Jesus Cristo, uma razão para a esperança e para o otimismo. É só você buscar na palavra, é só você buscar o conforto da palavra do Senhor, é só você saber que tem alguém olhando para você. Existe o Pai Celestial. Amém? A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude começa quando nasce de novo. Quando nasce de novo. E é um momento especial na vida de todos nós. É quando nós caímos nas águas, descemos nas águas e falamos, aqui ficou o homem velho. É quando você tem um compromisso novo, sabendo que o céu se abriu sobre o lugar aonde você se entregou, aonde você confessou que Jesus é o Senhor, Salvador da sua vida. Nunca mais você precisa estar só. É um compromisso no mundo espiritual. Chegou no céu o seu compromisso. Mas quando olho para Jesus Cristo, encontro uma razão para esperança e otimismo. A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude começa quando alguém faz esse compromisso. E aí que tudo começa, depois de recebermos Cristo e olharmos para Ele em cada necessidade. Sabe por que eu digo cada necessidade? Porque muitas vezes nós deixamos para buscar o Senhor quando não tem mais força nenhuma. É quase quando eu digo assim, eu sou um pobre coitado, então eu vou buscar o Senhor. E muitas vezes o Senhor deixa você acabar com essa sua força, essa sua atitude pequena de achar que é capaz de resolver tudo. Eu me lembro que eu tinha um amigo em Goiânia, que ele teve um problema uma época e a esposa dele me ligou e eu fui visitá-lo, eu conversando com ele sobre uma situação e ele falou, não, Wellington, eu entrei nessa situação, eu tenho que sair. Eu falava, amigo, mas se você pode sair, você já teria saído. Você não precisava chegar onde está chegando. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber qual é verdadeiramente a nossa capacidade. Normalmente, para nós sabermos quem somos, nós precisamos tomar muita força de humildade. Nós precisamos ser menores conosco, para nós sabermos a grandeza de Deus. A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo. Mas como é que você sabe que você começou de novo se você não se entregou verdadeiramente? Normalmente você faz um contrato, faz uma aceitação, nunca faça nada espiritualmente para agradar uma pessoa. Se você não sente o que está vivendo, o que está entrando, o que você quer conhecer, preste atenção, dê tempo, busque ajuda, busque o seu pastor, busque o seu líder e fala, eu preciso entender, eu preciso conhecer. Porque senão você entra num automático e o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual necessita da sensibilidade, da percepção de que eu estou fazendo um novo momento na minha vida. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nascemos do alto. Então, quando enfrentamos as necessidades, nós devemos olhar para cima na busca de Deus. Eu gosto muito da história do camponês, do homem do campo. Eu era muito pequeno e quando na fazenda ou no caminho, meu pai encontrava com os vizinhos, as pessoas. Então, quando meu pai perguntava para e aí, seu Geraldo, como é que vai? Ele tirava o chapéu e falava, graças a Deus eu estou bem, com muita saúde. E punha o chapéu na cabeça de novo. Como é que está o seu pessoal? Graças a Deus estão todos bem. Hoje parece que as pessoas têm dificuldade de falar graças a Deus. As pessoas estão distanciando. E não é Deus que distancia. O Deus é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac é o mesmo. Somos nós, com nossos novos compromissos, com as coisas prontas diante de nós, com a nossa ocupação em saber.
de não conhecer, somente de saber, muita informação. Tiago 1, versículo 17. Se você devia deixar isso marcado na capa da sua Bíblia. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Eu disse hoje de manhã, é interessante, né? Nós temos o conforto de saber que Deus existe. A grandiosa maioria sabe que Deus existe. Sabe que Deus existe, sabe que amanhã o sol vai nascer, que se não tiver lua nesta noite, daqui a uma semana vai ter. Nós temos alguns confortos seguros, mas nós temos dificuldade de falar assim, Senhor, como é possível? Eu não consigo antever aquilo que vai acontecer. Mas você pergunta, no mundo como o nosso, como pode alguém ter uma atitude de fé? A resposta é encontrada, antes de tudo, em nossa posição em Jesus Cristo. Romanos 5,17. Nós temos tempo, vamos correr a Bíblia. É verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Cristo. Aqui nós aprendemos que podemos reinar em vida, agora através de Jesus Cristo. Um homem foi o causador de trazer o pecado, de mudar tudo aquilo que era promessa do Éden. Mas um homem, que veio como homem, foi suficiente para perdoar e para fazer uma nova história. Amém? Quando Paulo estava numa prisão em Roma, esperando a morte, ele escreveu entusiasticamente as palavras que encontramos em Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos acompanhar na Bíblia. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Eu queria o 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Quais são os seus momentos de alegria? Alegria. Você fica mais tempo alegre ou mais tempo fechado, chateado, preocupado? Quantos sorrisos, quantas alegrias você inaugura na sua casa todo dia? A Bíblia diz que, aqui, em momento nenhum, diz que nós temos que viver momentos de felicidade. Salomão em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para tristeza, há tempo para juntar, há tempo para esparramar, há tempo de alegria, há tempo de... Mas, o tempo... Claro que nós vamos passar por momentos de constrangimento, momentos de tristeza. Mas quando nós temos uma alegria produzida pelo amor de Cristo dentro de nós, a alegria nos fortalece até nos momentos difíceis. Nós somos muito embutidos, muito fechados. Às vezes as pessoas se amam, mas ficam um tempo na semana emburrados. Essa palavra passa antiga, né? Houve um mal entendimento, é suficiente para ficar tantos dias sem sorriso, sem alegria. Eu queria te convidar para nós fazermos uma igreja alegre. Alegre, prazer receber. A máscara não pode impedir o seu sorriso. Você pode sorrir com a máscara, porque os seus olhos haverão de brilhar quando você sorrir. Amém?
A chave para essa espécie de atitude de fé, vitória, está na compreensão e na aceitação da nossa posição em Jesus Cristo. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo-me das coisas atrás ficam. Nos últimos anos foram escritos vários livros de memória, de boa memória. Eu até deveria concordar que uma memória boa é ótimo, é um alvo digno de ser buscado. Mas eu também creio que está em alguns aspectos, nós precisamos de memória que seja capaz de fazer esquecer algumas coisas. Eu não sei, eu não conheço nenhum livro de memórias que traga assim: leia esse livro que vai te ajudar a você esquecer algumas coisas que você precisa esquecer. Uma das dificuldades que nós temos de alcançar o nosso alvo, de olhar para o alvo e ver que é possível chegar, ter um marco, antever aonde você vai chegar, é porque você carrega uma memória de tristeza, de fracasso, de agressão, de momento que te deixa pesado. Então muitas vezes você começa a ter uma atitude: eu sou capaz, eu quero fazer como Paulo, eu dei um marco, eu vou ser vitorioso, eu sei para onde vou. A hora que você está preparado, achando que você tem energia, você lembra que você tem uma mala. E talvez essa mala tenha te impedido de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Aí você carrega uma frustração que pesa quanto pesa a mala, que tem ali pecados passados, frustrações passadas, decepções. Se você carrega tudo isso, você não pode fazer o novo. Se você não tem condições de deixar assim, esse momento da minha vida, esse pecado que eu conheci, que eu vivi, é do passado. As coisas que eu vivi, aonde eu vivi, eu deixei para trás. As coisas que me marcaram, que me decepcionaram, eu deixo para trás. Não importa que possa ser uma pessoa de família, alguém que é precioso para você, mas ele não pode te impedir de ser um vitorioso em Cristo Jesus. E essa decisão é sua. As pessoas que nunca aprenderam a esquecer o que precisa ser esquecido, ele nunca vai ter o ânimo para conhecer o que precisa conhecer e para ser um vitorioso. Amém, igreja? Mas nós precisamos esquecer algumas coisas, precisamos esquecer esse pecado, precisamos esquecer nossas tristezas do passado. Hora nenhuma está ensinando que, você conheceu a tristeza, você viveu a tristeza, você viveu essa dificuldade, então ela é sua, carrega. Não. Não, ela não é sua, ela pode ter sido sua no momento da sua vida. Paulo também possuía uma grande motivação. Em Filipenses 3,14, nós dizemos: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Onde você vai chegar se você não tem um alvo? Qual é o teu compromisso com a vida que Deus tem te dado? Observe a expressão, prossigo. A vida cristã não é um piquenique. Às vezes eu vejo aqui uns avisos para a célula. Vem para a célula, vem. Vai ter um refrigerante, vai ter um pão de queijo no final. Tá certo, é uma motivação. Mas a vida cristã não é um piquenique. Ela requer disciplina. Ela requer determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. O quadro é de um corredor forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento. Tudo isso para o alvo, para ir ao alvo. A vida cristã envolve ação e envolve obras. Envolve ação e envolve obras. Ela precisa de resultado. Nós não fomos chamados para viver estaticamente cheio da presença do Senhor, mas para sermos portadores da palavra do Senhor, e fomos nós os chamados, mensageiros da palavra do Senhor. Pensa bem, que honra! Eu sou portador das boas novas,
Aonde tem dificuldade, se eu chegar, eu levo boas novas. Eu tenho um familiar que é muito triste, muito pesado, é muito difícil, a casa deles é um ambiente pesado. Se você chegar e levar um louvor e levar a palavra do Senhor, abre o céu sobre esse lugar. Foi por isso que nós somos chamados, amém? Aleluia! É verdade que somos salvos pela graça, mas nós devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Efésios 2, versículo 10, agora Efésios 2, versículo 10 diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Olha, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para... Foi para você, foi para mim. Amém? O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação, assim como um corredor que não é disciplinado poderá perder a competição. O cristão que não for determinado não alcançará o lugar dele, lugar de sucesso. Mas qual era a motivação de Paulo? Qual era a motivação de Paulo? Ela é encontrada no versículo 14 de Filipenses, agora no capítulo 3. Vamos ler novamente o versículo 14 de Filipenses 3. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Gente, preste atenção nesse versículo. Preste atenção no que você tem vivido, o que você tem feito. Preste atenção como você tem preparado o alvo, como você consegue vê-lo, ou se você vive na estrada da murmuração, só vê a dificuldade, só tem decepção, só tem as pessoas contrárias a você. Por que isto? Pergunta para você mesmo se você não carrega uma mala que te impede de fazer a corrida. Ou você consegue ver um corredor vitorioso, alguém que chegou no alvo, que chegou na marca, levando com ele uma mala. O que você precisa desocupar para você ser um vitorioso em Cristo Jesus? Nós temos que decidir isso no início do ano. Nós temos que fazer um ano, nós temos que ter um compromisso agora de fazer um ano feliz. Quando chegar no meio do ano, que você vai perceber, puxa, já está no meio do ano, eu não fui feliz até agora, mas você não determinou a ser feliz. A expressão para a qual me chamou refere-se ao dia quando os crentes são arrebatados para estar com Cristo. Está aqui em Filipenses 3, também enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento futuro. Ora, para você conhecer o futuro, ter o futuro, você tem que trabalhar bem o presente, saber o que você está fazendo, o que você está carregando, o que você precisa deixar e o que você precisa receber. Ele vivia literalmente no brilho e excitante causado pela esperança do retorno de Jesus. Tudo que Paulo fazia era preparando para o retorno de Jesus. Uma época eu li um texto, uma história que hoje de manhãzinha me lembrei dela, eu falei, eu vou trazer isso para a igreja, para ver se traz mais um entendimento. O presidente Eisenhower foi em Denver, que era a cidade da esposa dele, e no domingo de manhã ele foi no culto, na igreja da família da esposa dele. E lá ele soube que um membro da igreja tinha um filho pequeno com câncer. E o presidente, logo depois do almoço, chamou o pessoal dele e foi visitar essa família. E chegou lá de repente. E quando parou a limusine na porta da casa, já a vizinhança toda ficou mexida com aquele movimento. E ele adentrou a casa do garoto e logo chegou seu pai.
E o pai não estava preparado para recebê-lo. Ele estava trabalhando ao redor da casa, então ele estava com uma calça jeans muito desbotada, uma camiseta muito simples e o cabelo em pé. E ele recebeu o presidente pegou o menino no colo e desceu com ele, foi até no carro para o menino conhecer a limusine presidencial. O menino muito alegre, satisfeito, e a vizinhança toda satisfeita, porque o presidente foi na rua dele, na casa de um amigo vizinho. E o presidente depois levou o menino em casa e foi embora. E todos vieram festejar com o dono da casa. Presidente dos Estados Unidos na sua casa. E ele todo triste. Chateado, era o único chateado. Porque ele não estava preparado para recebê-lo. Ele estava com o cabelo feio, a roupa muito simples, suja. Como é que eu recebo o presidente da República dos Estados Unidos, presidente da Federação Americana, na minha casa e eu desse jeito? Nós temos que estar preparados para a chegada de Jesus. Nós precisamos saber como é que nós estamos andando. Nós podemos estar com simplicidade, mas nós temos que estar com o coração preparado. O ensaio que nós podemos fazer, eu vim para a igreja sempre mais arrumado. Eu aprendi desde muito criança que aquela roupa, aquele melhor sapato, aquela melhor coisa é para ir na igreja. Eu não posso ir para a igreja com a mesma maneira que eu vou na padaria comprar o pão. Nós temos que ir nos preparando, nos acostumando a chegar à volta de Jesus. Você vai estar com o seu cabelo cortado, sua unha cortada, ou você vai estar constrangido. Jesus chegou de repente. A nossa conduta de vida tem que estar sempre parada para nós encontrarmos o maior. Nós não podemos ser com pessoa constrangida, porque nós somos aquele que carrega as boas novas. Nós profetizamos. Nós temos o amor de Cristo. Nós somos orgulhosos, santo orgulho de dizer que Ele morreu por mim, morreu por você. Então nós temos que ter um compromisso diferenciado. E o compromisso diferenciado não quer dizer que tem que ser uma pessoa tão diferente que não tem humildade para conhecer o menor ou o diferente. Nós temos que ser uma pessoa respeitosa. Respeitamos as leis, respeitamos os costumes, respeitamos os grupos menores, os diferenciados. Mas nós temos que estar sempre pronto para receber o cansado, o humilde, o descamisado, o despreparado, mas também para receber Jesus na sua volta. Porque nós já recebemos o amor dele, a proteção dele. Eu queria que você estivesse, então, fazendo esse novo compromisso de vida. Um dia, de acordo com a tradição, o apóstolo Paulo ajoelhou-se numa arena em Roma. Eu imagino que ele estava com uma venda e no momento cruel, a espada de Nero deceptou sua cabeça e essa cabeça rolou naquela terra. Contudo, o orgulho da soberana vocação em Cristo Jesus continua sendo dele. Por isso nós estamos aqui. Isso aconteceu 60 anos depois de Cristo. E hoje nós estamos aqui falando um homem determinado, um homem sensível, um homem que pode fazer uma mudança na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?